Pegue seu café e vamos ao Minuto RH. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Minuto RH, o nosso bate-papo semanal com tudo o que importa no mundo de gestão de pessoas. E o programa de hoje está muito interessante. Nós vamos ver que os chatbots terapêuticos, aqueles famosos apoios emocionais, podem estar representando um risco à saúde mental dos colaboradores nas nossas empresas. E ainda, quais são as principais mudanças da NR1 envolvendo análise de fatores psicossociais no ambiente de trabalho? Além do que, nós vamos ver que a inteligência artificial já está vencendo os seres humanos em debates. E ao final, eu vou trazer para vocês um insight sobre cafés, Wi-Fi e trabalho remoto que está dando o que falar. Vamos às notícias. Terapia com chatbot, uma solução que pode se tornar o verdadeiro problema. O jornal The Guardian publicou um alerta preocupante. Especialistas afirmam que os chatbots terapêuticos, aquele famoso apoio emocional que muitas empresas oferecem até como um complemento de ações de saúde ou aos seus planos de saúde, esses chats que são baseados em inteligência artificial podem não ser seguros. Segundo a reportagem que ouviu o chefe do Departamento de Saúde Mental da King's College, portanto uma autoridade na área de saúde mental, ele entende que essas ferramentas são suscetíveis de fornecer respostas possivelmente enganosas ou até mesmo perigosas, incluindo orientações ilegais e prejudiciais. E ainda que pareçam acessíveis por terem um baixo custo e poderem ser acessados de qualquer lugar praticamente, os bots não substituem o cuidado humano especializado. E o risco aqui declarado é principalmente quando esses chatbots são utilizados em contextos corporativos em programas de apoio psicológico, que ali você tem um menor controle e acompanhamento profissional em teoria. Meu comentário em relação a esta questão. Não é de hoje que nós estamos acompanhando uma série de queixas e alertas em relação à utilização da inteligência artificial como substituta à atuação de profissionais especializados. Muito tem se falado sobre a utilização da inteligência artificial na medicina, na psicologia, no direito, em diversas áreas onde nós temos profissionais regulamentados atuando. A nossa visão, e isso tem sido defendido reiteradamente aqui na Perfix, é que a inteligência artificial não é um substituto à atuação de um profissional. Ela é um complemento, ela é um potencializador. Na verdade, como eu costumo dizer, ela é o nosso copilot, ou seja, ela aumenta a nossa produtividade, aumenta o nosso acervo de conhecimentos, mas não substitui a atuação de um profissional certificado, principalmente em questões tão delicadas como a área de saúde, na área de atendimento psicológico. Então, o nosso ponto de vista é que nós não podemos bloquear, a inteligência artificial é algo grande demais para ser contido, não dá para parar esse movimento. E, aliás, se por um lado ela traz potenciais riscos, por outro é algo que nós não podemos negar. A capacidade de você atender em grande volume e sem restrição de horário seres humanos que estão numa situação de aflição é algo que tem um potencial gigantesco. Nós podemos dar um nível de acesso aos seres humanos para plataformas de saúde, apoio, que nunca foi visto antes na história da humanidade. Só que nós precisamos fazer isso com responsabilidade. Então é fundamental que nós tenhamos sempre o acesso à curadoria, o controle de profissionais especializados. A linha de atendimento do que a inteligência artificial pode fazer num primeiro momento deve sempre ter a supervisão e o encaminhamento, quando necessário, para profissionais de fato humanos. Então, é maravilhoso que a inteligência artificial possa, de forma massiva, nos ajudar a entender melhor os resultados dos nossos exames laboratoriais, a entender melhor as nossas situações de aflição num primeiro momento e outras nuances de profissões especializadas. Mas nós precisamos ter a retaguarda de um profissional de referência sempre. Então não é substituição, é exponenciação. Nós precisamos fazer com que esses profissionais nos atendam com uma qualidade e uma dimensão nunca antes vista na humanidade, mas sempre com responsabilidade e controle. Bom, mas me conta, vocês já utilizaram alguma ferramenta de inteligência artificial como apoio emocional? E aliás, vamos conversar com alguém da geração Z, alguém mais moderninho aí. Isa, me conta, você já conversou com um desses bots? E aí, Ivan, tudo bem? Já, não vou negar, já Como foi a sua conversei. experiência? Tanto assim, obviamente, na Perfix a gente utiliza, que nem você falou, como Copilot, ajuda muito o nosso trabalho, é uma ferramenta muito boa. Só que também, claro, eu já conversei como se fosse um amigo para testar e foi bem bizarro.
porque ele adequou o tom de voz, usou gírias, eu nem usei gírias quando eu tava falando com ele, e ele já supôs como é que eu falo, então foi bem assustador. E nós queremos ouvir também a sua opinião. Você acredita que essas inteligências podem e devem ser utilizadas? Você já utilizou alguma? Comenta aqui para nós, porque é muito importante saber como está sendo esse processo para vocês. E por falar em saúde mental, vamos agora para o nosso bloco 2, NR1. NR1 2025. Agora é oficial, saúde mental faz parte dos processos de prevenção dentro das organizações. Olha só, o Ministério do Trabalho oficializou o ajuste na redação da NR1, que entrou em vigor agora a partir de 26 de maio de 2025. A principal novidade é a inclusão dos riscos psicossociais, estresse, assédio moral, pressão, no Programa de Gerenciamento dos Riscos, o chamado PGR. Durante o primeiro ano, a fiscalização será apenas orientativa e as autuações estão previstas a partir de maio de 2026. Essa mudança vem para reforçar o foco da proteção da saúde mental dos trabalhadores, exigindo que as empresas adotem medidas preventivas e promovam ambientes de trabalho mais saudáveis. Meu comentário em relação a essa notícia. O assunto saúde mental está em alta há tempos nas empresas e na nossa sociedade em geral. Já há alguns boletins que nós trazemos notícias indicadoras de que a população, de uma forma generalizada, parece estar adoecendo. Os nossos indicadores de felicidade, ansiedade, estresse estão, infelizmente, cada vez mais altos. Isso tem chamado a atenção da sociedade em geral, tem chamado os poderes públicos a aumentar as suas ações de controle, promoção e proteção. Agora, qual é a nossa preocupação em relação a isso? Eu me pergunto até que ponto esse adoecimento social é culpa, de fato, das empresas. As empresas estão adoecendo as pessoas ou a nossa sociedade está ficando cada vez mais doente e isso está contaminando o ambiente corporativo? Essa é uma reflexão que precisa ser feita. Por quê? Eu não posso cindir um ser humano e dizer: você tem um eu profissional e um eu pessoal. Ou seja, você fica virando uma chavinha que a cada X horas vai sendo alternada. Você entra na sua jornada de trabalho às 8 da manhã, vira o eu profissional e aí sai no final do dia às 17, 18 horas e vira a chavinha e se torna o eu pessoal. Será que apenas a ação das empresas é suficiente para reverter esse quadro social? Ou seja, você está infeliz, ansioso, fora do ambiente de trabalho. Quando chega na empresa, com todas aquelas ações de promoção de felicidade corporativa, vira a chavinha e de repente fica feliz e sorri por 8 horas. E ao final do expediente desliga a chavinha e volta para a sua vida, entre aspas, normal e torna-se infeliz e ansioso novamente. Não dá para separar as coisas. Portanto, o que as empresas podem fazer no seu ambiente é importante, deve ser estimulado, mas nós temos que ter cautela para não atribuir um peso ou uma culpa excessiva sobre aqueles que não têm essa gestão total. Afinal de contas, você tem uma jornada de 6, 8 horas e o restante da sua vida acontece fora da empresa. E aí uma pergunta que vem é: o que as pessoas estão fazendo fora desse ambiente? Será que está contribuindo para melhorar os seus indicadores de saúde? Será que as pessoas estão estimulando hábitos saudáveis? Será que as redes sociais e outras plataformas estão contribuindo para o aumento da ansiedade? Será que nós estamos reservando bons momentos para que possamos ler um livro, assistir um seriado, relaxar com nossa família? Será que nós estamos organizando a nossa vida para nos tornarmos seres humanos melhores? Ou será que é apenas o ambiente de trabalho que está adoecendo as pessoas? Fica aqui a nossa reflexão. Bom, e feita essa reflexão mais densa, mais filosófica, vamos dar um ar mais leve para essa notícia. Isa, comenta pra gente o que você acha da saúde mental na empresa ou o que você acha dessa notícia? Eu acho, ainda mais a reflexão aqui, você falando, eu fiquei pensando, né? Porque realmente, quando eu era mais nova, assim, eu via meus pais, meus tios falando... Quando você era jovem, né, Isa? Porque agora você realmente é uma pessoa muito madura, cabelos brancos, já, certo? Tá, quando eu era quando eu era criança. Ainda mais jovem do que você é hoje, certo? Mas quando eu era menor, mais nova... Tá bom, prossiga na sua narrativa. Vou seguir. Eu sempre ouvi que
no trabalho a gente tem que se fechar, que a gente tem que agir de uma determinada forma X para os nossos sentimentos não interferirem no nosso trabalho, falando que o que a gente sente é negativo, né? E ainda mais na Perfix a gente ressalta que, né, nossa cultura fala que os sentimentos, as sensações não são negativas. Inclusive, a gente teve uma reunião ontem, anteriormente dessa gravação, falando que elas até impulsionam a gente a tomar certas atitudes. Então, assim, mas quando os sentimentos fazem a gente sentir, a gente tomar uma atitude que atrapalha a nossa rotina de trabalho, aí sim, acredito que tem que ter uma intervenção, nem que seja uma conversa, pelo menos pra gente validar aquilo que a pessoa tá sentindo. Então, é algo que vai mudar muito o mercado de trabalho, né? Assim espero. Bate papo cabeça, hein? Sim. E na sua empresa, você tem algum programa de saúde mental? A NR1 já está implementada? Você acha que deveria? Faz sentido o que nós estamos colocando aqui? Comenta aqui com a gente, porque nós lemos os comentários sim com muito interesse, viu? Bom, Isa, e se eu te dissesse que a IA já está vencendo seres humanos em debates com base nas informações pessoais deles? Eu tenho medo. Vamos descobrir isso? Vamos. Próximo bloco. GPT-4 vence humanos em debates. Será que o RH está preparado para essa nova geração da inteligência artificial? Uma pesquisa publicada na... Isa, me ajuda aqui. Nature Human Behavior mostrou que o modelo GPT-4 da OpenAI foi mais persuasivo do que seres humanos em 64% dos debates online. Promoveram uma bateria de debates e ao final de cada um, eles iam avaliando quem tinha tido a melhor performance num teste às cegas com aqueles que estavam julgando. E olha só, ele foi particularmente superior quando tinha acesso aos dados pessoais de quem estava avaliando, como idade, gênero e ideologia dos interlocutores. Ou seja, isso mostra uma capacidade de adaptabilidade e trazer uma narrativa construída de forma ajustada às particularidades do público. O avanço da inteligência artificial neste ponto está sendo crítico. Ela já consegue influenciar decisões com base em perfis de forma melhor do que o próprio ser humano. Como nós vamos garantir que ferramentas desse tipo, quando usadas na área de gestão de pessoas, estarão alinhadas a princípios éticos, transparência e equidade? E olha, se você está achando que isso aqui é ficção científica ou exagero, não é não. Tem uma outra notícia complementar muito interessante. Nos testes do modelo Claude Opus 4, feitos pela Anthropic, a inteligência artificial recorreu à chantagem quando percebeu que seria substituída. Então isso mostra a capacidade de articulação que a IA tem. Nos testes de segurança antes do lançamento, a companhia solicitou que o modelo atuasse como um assistente em uma empresa fictícia. Em um dos cenários, quando ele recebeu acesso a e-mails simulados informando que seria trocado por outro sistema e que o desenvolvedor responsável por essa decisão estaria traindo seu cônjuge, em 84% dos casos em que a troca seria feita por um modelo com os mesmos valores éticos do cloud, ele ameaçou expor o caso extraconjugal caso a transição fosse levada adiante. Então veja, a IA tem capacidade inclusive de manipulação. Só que antes que você comece a pensar no quanto a IA pode ser maldosa, eu te chamo a atenção para um fato precedente. Lembre-se, a IA não está criando necessariamente algo novo. A IA é treinada em bases de dados construídas por seres humanos. Então tudo aquilo que ela vai formulando é com base no que ela aprende conosco. Então ela está trazendo o melhor e o pior do que o próprio ser humano tem a oferecer. A necessidade de controle ético não nasceu com a inteligência artificial. Nós sempre discutimos a necessidade de limites éticos ao longo da jornada da humanidade. O ser humano sempre falou sobre ética nas suas relações. E à medida que a nossa inteligência vai sendo internalizada numa máquina, e essa máquina começa a dialogar conosco, surge a necessidade da continuidade da discussão ética em relação à máquina que nós mesmos criamos. Gostou desse insight, Isa? Com certeza. Nossa, já tinha pensado na IA sob o ponto de vista da ética alinhado ao próprio ser humano? Pior que já. Porque esse seu comentário eu tava pensando... É aquilo que eu falei no começo, né? Ele já pegou... só por... Eu não sei se é por conta do meu Gmail. Já viu que eu era uma mulher, que eu... tenho na faixa dos 20, 25 anos, e já trouxe uma linguagem, então isso que eu já tinha falado anteriormente já me deixou muito assustada. Ainda mais, eu acho que nessa questão dessa notícia aqui do Cloud, eu acho que o que choca
É como... Porque as pessoas já são assim, as pessoas sempre foram assim antes do IA. Então, eu acho que o que choca mesmo é... Nossa, o ser humano é assim, o ser humano tem... Então, se alguma coisa que não é humana tem atitudes humanas. Então, eu também morro de medo disso. Talvez a IA choque tanto a gente porque ela, de certa forma, se ela é treinada na nossa base de conhecimento, ela é um espelho. Ela é um Exato. espelho da própria humanidade. Já dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo, porque a IA já te conhece. Bora pro próximo bloco? Com Que tal certeza. falarmos agora um pouco de café e Wi-Fi? Nossa, agora quer um cafezinho para poder complementar essa notícia? Por favor, bora lá tomar mais um cafezinho. Cafés sem Wi-Fi. Olha que ironia, né? O que isso diz sobre o futuro do trabalho remoto? A plataforma Axios, Acho que é Axios. Axios? Acho que é... Até não você se sei. confundiu agora, hein? Dessa vez eu vou te dever, Ivan. destacou que diversos cafés nos Estados Unidos estão proibindo o uso de Wi-Fi e laptops. Um exemplo é o Alba Coffee, em Detroit, que desde sua inauguração adotou esta medida para evitar que os clientes transformem o ambiente em escritórios improvisados. A decisão é uma resposta ao aumento do trabalho remoto e coloca em debate os limites entre produtividade, espaço público e bem-estar. Meu comentário em relação a esta notícia. Já faz algum tempo também que nós defendemos a responsabilidade em relação ao trabalho remoto. Trabalhar fora do escritório deve ser visto como um benefício. Afinal de contas, você tem uma condição mais confortável, não precisa se deslocar, o nível ou a sensação de controle às vezes também é muito menor. Entretanto, isso abre uma margem muito importante e as empresas têm sido incisivas sobre a necessidade de ter um controle. Afinal de contas, ela está remunerando o profissional por aquele horário. Ele está exercendo o expediente fora do ambiente da empresa. Então, é legítimo que a empresa também questione se este exercício está sendo verdadeiramente produtivo. E nós temos visto uma enxurrada de profissionais em diferentes ambientes, não mais apenas em casa. Aliás, o home office vai ter que ter outras nomenclaturas agora, né, Isa? Com certeza. Porque agora você tem o coffee office, você tem o park office, Beach office. Beach office, é verdade. As pessoas estão migrando para vários ambientes e entendendo que elas podem trabalhar nesses lugares. A questão é, você está sendo produtivo? Afinal de contas, nós temos que ter responsabilidade. Algo que eu tenho dito aos nossos clientes, inclusive, é que eu acredito que o home office ou o trabalho fora do expediente exige a combinação de senioridade e recurso. Nós geralmente observamos que profissionais de baixa senioridade, os profissionais juniores classicamente, eles têm mais dificuldade de performar fora do escritório. Por quê? São profissionais que estão em processo de formação. Então eles precisam de boas referências de desempenho. E essa referência não é construída somente através de videoconferências pontuais. Existe um livro famoso que fala sobre a questão das 10.000 horas para que você se torne um profissional de excelência em algo. Ora, se eu quero hackear um profissional, entender como a mente do meu superior funciona, ou do profissional sênior da área, quanto mais tempo eu estiver exposto a esse ambiente, a estas pessoas, mais rapidamente eu vou evoluir. Se eu ficar um dia no escritório com esses profissionais, eu vou ter 8 horas de exposição à mente deles, ao trabalho deles. Agora, se eu me limito a 1 hora de reunião por dia, por semana, quanto tempo vai demorar para acumular essas mesmas 8 horas? Porque não é apenas fazer uma reunião para discutir um projeto. Às vezes é quando eu observo a postura do profissional numa reunião, a forma como ele responde ao superior, a forma como ele interage. Então essas referências precisam ser estabelecidas. E quando eu tiro a pessoa do escritório e coloco ela num ambiente onde ela está isolada e ela perde essas referências, ela fica por conta própria. E a questão é, será que esta é a melhor forma, a forma mais produtiva e otimizada de desenvolver este profissional? Esta é uma dúvida legítima que precisa ser trabalhada. E essa enxurrada de deslocamento de profissionais para diferentes ambientes pode muitas vezes estar apenas reduzindo produtividade sob um argumento de estarmos acrescentando qualidade de vida. Ora, será que a qualidade de vida é apenas onde eu estou trabalhando? Ou seja, se eu estou em casa, eu tenho qualidade, se eu estou no escritório, eu não tenho? Essa não deveria ser uma máxima. Faz sentido, geração Z? Olha, assim, eu acho que eu sou... Nessa questão eu sou um pouquinho fora da curva, porque eu tenho várias amigas, enfim, pessoas da minha idade que falam que amam trabalhar EAD e eu já não gosto. Porque é exatamente isso que você falou. Eu, às vezes, como eu tô no meu processo de formação,
profissional, eu acredito que falta, eu sou muito da comunicação, acho que deu para perceber, falta essa questão Dá de para perceber que você gosta de se comunicar, Isa. Gosto bastante. Então, falta essa coisa de estar com a pessoa, de realmente hackear o jeito que ela é, porque eu acredito que a gente aprende com um espelho, né? Então, eu não sou a pessoa, assim, contra isso, né? Que fala, não, o home office... Eu acredito que tem os seus benefícios, mas, com certeza, quando você está junto com a pessoa, você aprende muito mais. Muito bom. Olha só, a sua empresa tem home office? Você gosta? Você tem um contraponto para apresentar para a gente? Comenta aqui, coloca o seu comentário que nós vamos ver com muito carinho. E nós fechamos o nosso Minuto RH, trazendo os principais insights da semana. Curta, encaminhe esse vídeo para pessoas que possam se beneficiar desses conceitos, desses insights. Nos acompanhe, porque toda semana tem novidade aqui para vocês. Até a próxima!